Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um corte aqui, a continuação do corte que a gente estava assistindo do Jones Manuel. O discurso é exatamente o mesmo. E aí eu desafio, e aí gente, com toda a tranquilidade do mundo, eu desafio que alguém pegue o vídeo que está aqui fixo no canal, que foi lançado semana passada, sobre como é que funciona a eleição para deputado federal, estadual no Brasil. Compare com os vídeos de 2024. Compare com os vídeos de 2024. Eu lembro, Maxwell, que em 2024 eu lancei um vídeo fazendo um balanço sobre como a esquerda radical disputa as eleições. Eu lembro, não vou lembrar o título. Não disputa, ponto. Já soltei o vídeo aí pra vocês. Desse vídeo, mas eu lembro que esse vídeo tá lá. Aí pega esses dois vídeos, um de 2024 e um de 2026. Compare e veja, pelo amor de Jesus Cristo, se tem alguma mudança no discurso. Se eu mudei uma ideia. Vamos lá, sabe? Enfim. Não tô indo pra perder esse jogo, não, velho. Eu vou pra ganhar. Meu objetivo é ganhar o jogo. Vai ganhar o quê, Rodrigo? E o cara tem na cabeça que ele vai fazer a diferença em 2030, assim, sabe? Rodrigo, isso é a cabeça dele. Rodrigo, em 2030 eu vou chegar lá, e se eu chegar lá eu vou fazer alguma Rodrigo, coisa. esse jogo que ele vai ganhar, nós já perdeu há 10 anos atrás, mano. O que ele tá falando? O que ele vai ganhar? Nós já perdeu 10 anos atrás, nós já perdeu esse jogo aí. Lá em 2008, 2007, o Lula tinha 80% de aprovação, mano. Ali era hora de fazer tudo, mano. Esse jogo que ele quer ganhar, nós já perdeu lá atrás, cara. O que ele tá falando? Acha errado que a gente já perdeu esse jogo aí? O Lula poderia ter feito completamente diferente? Poderia, sim. Poderia. Mas, mano, se ninguém se propõe aí, quem vai fazer alguma coisa? O Lula vai morrer, mano. O cara tá com 80 anos já. Quem vai chegar lá e vai fazer alguma coisa? Enquanto aí a direita tá colocando os caras aí, ó. É Flávio Bolsonaro, é Nicolas Ferreira, é a maldita aqui Bolsonaro, que nem do clã Bolsonaro e colocou o nome Bolsonaro pra ter mais fama e foi eleita, mano. Deputado estadual. Não tem lógica. E a esquerda fica de picuinha, brigando entre eles, mano. Brigando entre eles. Brigando, mano. Se a esquerda não consegue minimamente se estruturar pra decidir uma coisa, precisa fazer assembleia. Eles ficam fazendo panfleto, mano. Oh, na moral, velho. Tá falando besteira. Tá tipo assim... Entendeu? Eu te entendo, assim, sua crítica. Assim, realmente. Eu vou pesar, o Lula é o cara que teve lá, o Lula também é o cara que passou por cima de várias coisas. Só pra falar, o Lula, mano, se ele fosse... honrasse as bolas que ele tem, ele tinha andado junto com o povo, velho. Com o povo. Mano Brown falou, volta pras bases, mano. A bosta do PT tá no governo e não sabe fazer isso. Eu não sei como. Não tem ninguém que pensa, tipo, minimamente. Não tem um cara de campanha que tenha pensamento. Pô, porque parece que todo mundo lá também fica só aplaudindo. Oh, é o Lula, vamos lá. Ah, se não for ele, o outro vai voltar. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano, vocês trabalham com isso. Vocês recebem pra isso. Vocês não conseguem se planejar pra mudar. O Lula não tem alguém pra suceder. Vai ser a Gleice Hoffmann? Guilherme Boulos? Mano, fica difícil. Vai ser o Haddad, mano. Coisas que ele acreditava pra tá lá, ele... Vou falar pra vocês, se tivesse feito um governo que colasse junto com, que nem o Petro na Colômbia, teria alguma mudança. Agora isso daí de vamos ficar na conciliação, vamos abraçar fulano, vamos abraçar ciclano, não leva pra lugar nenhum. Fez acordo que não deveria ter feito e fechou com quem tinha dinheiro pra chegar lá, chegou, fez o que tinha que fazer? Não fez. Aqui é a hora que começa, né? Ó, o petista fala. E aí, veja, gente, eu não tô passando por nada por cima do que eu defendi nos últimos anos, não, veja. O debate sobre a Revolução Brasileira é exatamente o mesmo. As críticas ao governo neoliberal, Lula 3, é exatamente o mesmo. Os debates são exatamente os mesmos. Aliás, preste atenção aqui, uma coisa importante. As atividades que eu fiz no Rio de Janeiro foram gravadas. E aí, essa semana, elas vão entrar provavelmente. Eu digo essa semana porque eu acho que a assessoria do Tarcísio vai me mandar os vídeos essa semana. Não vou pedir isso hoje, né, gente? Hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo no domingo. Vou pedir isso na segunda-feira. Mas assim, vai entrar no ar em abril. Eu espero que seja essa semana, a depender de quando a assessoria do Tarcísio me mandar, né? Mas vai entrar no ar em abril. Vocês vão ver as duas atividades públicas que a gente fez se teve alguma mudança no discurso. Pelo contrário, inclusive,
Quem acompanha aqui o canal sabe que, por exemplo, a gente critica e luta há anos contra o novo teto de gastos, contra o regime de austeridade. Nas atividades no Rio de Janeiro, eu lancei a palavra de ordem, que não foi da minha cabeça, preste atenção, não foi da minha cabeça. Nos últimos dias, conversando bastante com professores, técnicos administrativos de universidades públicas, trabalhadores do serviço público, tanto em âmbito estadual como municipal, a galera do IBAMA, do ICMBio, da Fiocruz e por aí vai. Dando resumo, teto de gasto existe, precariza tudo, não consegue renovação, e o serviço fica ruim, mano. Pô, eu sou cria de universidade federal, velho. Se como era, já era sucateado, imagina agora, mano. Não tem lógica. E a merda do Haddad vai lá, vamos fazer o teto de gastos. Puta merda. É um país, não é conta de casa não, mano. A gente lançou a palavra de ordem de não vote em candidatos a deputado federal e estadual que não defendam revogar o novo teto de gastos. A gente lançou essa palavra de ordem nas atividades lá com os companheiros do PSOL, né? E aí, estou articulando junto com vários sindicatos, com vários intelectuais, com vários pré-candidatos. Isso deve andar para maio, né? Para maio, acho que final de maio, comecinho de junho, a gente deve colocar isso na praça, no mundo. Uma plataforma política para o enfrentamento à extrema-direita e ao neoliberalismo, centrado no debate econômico, e que uma das bandeiras centrais vai ser, todas as pré-candidaturas que apoiam essa plataforma se comprometem no seu debate de campanha a defender isso, e um dos pontos centrais que vai estar lá é a revogação do novo teto de gastos. E aí foi aplaudido de pé, viu, gente? Inclusive, assim, coloquei direto e abertamente, a causa da crise orçamentária da UFRJ, da Unirio, é a austeridade, é o novo teto de gastos. Então, enquanto o novo teto de gastos não for derrubado, por exemplo, a educação pública, a saúde pública, a assistência social, a proteção ao meio ambiente, a cultura vai estar agonizando, sabe? Então, mais uma vez, Júnior está abrindo mão, não sei o que, por aí vai e tal. Vejam o material, vejam o discurso. As pessoas que estavam nas atividades no Rio de Janeiro, por exemplo, na Cinelândia, eu abri a minha fala debatendo o fim da escala 6x1 e criticando o governo Lula pela sua covardia de não ter ido para cima com a pauta e de não ter apresentado ainda o projeto do fim da escala 6x1 com um regime constitucional de urgência e não está mobilizando as ruas, né? E coloquei abertamente que se dependesse só dos acordos de gabinete lá no Congresso Nacional, tocados pelo governo Lula, o fim da escala 6x1 não vai avançar, que a gente precisa retomar o protagonismo das lutas. Porra, tô assistindo o vídeo agora, velho. Nesse ponto, concordo com o Jones. Tem que concordar, mas não tem pra onde fugir. De rua, sabe? Assim, eu critiquei diretamente, abertamente, inclusive foi também muito aplaudido a política do Banco Central, do senhor Gabriel Galípolo, indicado por Lula e por Haddad, de manter a taxa de juros em 14,75%, segunda maior taxa de juros do mundo, e o endividamento das famílias. Então, mais uma vez, tem gente que está criando uma narrativa. E aí, o caso do Rodrigão, inclusive, na conversa que eu tive com ele, a conversa com ele foi bem rápida. Aliás, deixa eu só... É isso. Eu mandei um áudio pra ele e ele mandou uma mensagem: e aí, camarada, como é que tá a campanha? Tem uma galera criticando porque você foi pro PSOL. Falei: camarada, a campanha tá muito corrida, tô fazendo muitas atividades e tal. Tô aqui no aeroporto, viajando pro Rio de Janeiro, numa escala. Estamos precisando de várias coisas, mas aí tudo bem a galera me criticar, eu tô acompanhando isso, mas eu preciso focar agora na campanha, porque estamos fazendo uma campanha não só para fazer a denúncia do capitalismo e a defesa do programa da Revolução Brasileira, mas também para ganhar. Foi essa a minha resposta pro Rodrigão, sabe? Então, mais uma vez, foquem no discurso para ver se tem alguma mudança. Mas vamos continuar. Olha o petista falando. Cara, pequenas mudanças, mas as mudanças aconteceram. Você há de concordar comigo. A escola hoje é uma bosta, mas tem muito mais gente na escola do que tinha Mas antes. aí o jogo do Tigrinho dá pequenos prêmios também. A universidade é uma bosta, mas tem muito mais gente na universidade do que tinha Se não antes. tiver pequenas coisas, você não continua jogando. Antes não tinha salário mínimo, os caras valorizaram o salário mínimo igual nenhum governo nunca valorizou. SAMU, ProUni, vários planos aí que não tinha antes e foi o governo do cara que trouxe. Agora você pega... Peraí, rapidão, só pra finalizar, quiser. Você pega o governo aqui. A gente tem quantos anos de governo nesse país? Sei lá, de império, república,
Cara, o governo do PT ficou 20 anos. É a esquerda no poder, sendo que a gente fala de 300 anos de política no Brasil e a esquerda tem 20 anos que tá nisso. Cara, é muito pouco tempo. Mas Rodrigão, nós também só faz uma análise como se a luta do povo acontecesse essencialmente lá. A gente não vai falar da cabanagem? A gente não vai falar, sei lá, do Quintino Lira? A gente não vai falar de Palmares? A gente não vai falar das... Aí você vê uma caricatura, quem é que fala mais dessas lutas do povo brasileiro, quem é que recomenda mais livro, quem participa de mais seminário, quem faz mais divulgação, quem inclusive defende há anos um debate marxista abrasileirado que beba dessas revoltas, dessas lutas históricas do povo trabalhador, da cabanagem, do quilombo dos Palmares, da Sabinada, sabe? Quem... Sabe, gente? Você repare que... E aí tem uma expressão... que a gente usa, e aí, gente, não tô sendo psicofóbico nem nada não, né? Mas a expressão coloquial que é papo de maluco. Veja, é um papo de maluco, né? Porque tá se fazendo um debate sobre mim como se eu não colocasse isso, como se eu não defendesse há anos, não militasse há anos por um marxismo à brasileira, por uma revolução brasileira que mergulhe profundamente. Nisso o Jones tem razão. O Galo tá catando milho, velho. Que o Jones sempre, em qualquer debate... Como que vai ser? Brasileira. Pega a referência? Brasileira. Ele sempre faz isso, mano. Sempre fez assim. Ele não mudou o discurso. Na história da classe trabalhadora e na realidade brasileira. Como se eu não fosse uma das pessoas que mais divulga e que mais defende uma leitura marxista dessas revoltas históricas do povo trabalhador brasileiro, né? Tirando delas a fonte de inspiração, de autoestima e de horizonte político da construção do poder popular. Mas enfim, vamos lá. Lutas históricas dos trabalhadores para conquistar direitos. Os trabalhadores, historicamente, conquistaram milhares e milhares de direitos, irmão. Entendeu? E que não foi o Getúlio Vargas fez a carteira de trabalho. Mentira, o povo fez a mão do Getúlio Vargas tremer. A mão que assinou a carteira de trabalho estava tremendo. Falou, mano, esse povo vai passar por cima de mim. Então sempre foi o povo fazendo a mão de alguém tremer para assinar alguma coisa. Nesse exato momento tá acontecendo na ATL lá em Brasília. Os indígenas não tá lá se divertindo. Os indígenas tá lá, pontando o dedo na cara do Lula, você vai assinar os bagulhos sim. Você vai demarcar sim, você vai homologar sim. Aí a foto é, ó lá, o Lula, pá, aqui ó, eu tô entregando pros indígenas. Que os indígenas botou o dedo na cara, meu. Os indígenas foram lá. Pois é, as mobilizações indígenas do Pará, né, como a ocupação da SEDUC no começo de 2025 e a ocupação da Cargill, o Farol Brasil foi o portal de notícias do país que mais divulgou, que mais acompanhou e que mais fortaleceu as ocupações indígenas. Foi ou não foi? Assim, vamos lá? Farol Brasil, comparado com Brasil 247, com DCM, com Fórum, com a mídia burguesa, com tudo que você imaginar, foi o portal de notícias que mais acompanhou, divulgou, fortaleceu e deu voz para as lideranças falarem sobre as mobilizações dos povos indígenas. O Farol Brasil, inclusive, recebendo muitas críticas, ele foi um dos poucos veículos que fez um debate crítico sobre a exploração do petróleo na foz do rio Amazonas. Até hoje tem gente que é a favor e me critica Mauro Lopes, critica Thalita, critica Eribaldo e por aí vai. Mas foi ou não foi isso? Sabe? Mais uma vez, alguns falsos... Só pra falar como os caras são incompetentes ali. O PCBR tinha o Jones, tinha uma equipe pra criar conteúdo na internet. Eles não se mobilizaram nem pra fazer isso. Não se mobilizaram. Os caras não levantam o cu da cadeira pra fazer alguma coisa. E aí estão reclamando porque o cara saiu do partido pra se reeleger. Falam, não, é muito Jones é o cara. Ah, ele é a personificação, que não sei o que, racha partido, tal. Mano, pense, para. Vocês têm que parar. Vocês vão continuar entregando panfleto? É isso? Alguém vai ter que disputar. Porque vocês ficarem entregando panfleto no ponto de ônibus ou no metrô, mano, não vai mudar a vida de ninguém, não. O pessoal vai pegar o panfleto e jogar fora logo depois, quando vocês não estiverem olhando. Não dá. Debates sendo colocados, mas vamos lá. Botar o dedo na cara, a câmera não filma os indígenas botando o dedo na cara. A câmera filma o Lula subindo a rampa com o Raoni. Aí todo mundo fala assim, caramba, o Lula não é o Lula, xará. Não é eles, é nós. É nós, entendeu? Então as críticas, falando mal do meu herói, Jones Manuel, não, só tô pedindo pra ele voltar, xará. Negão, volta aí, você tá indo onde? Tá indo onde? E aí, as ideias lá? Mas essas ideias não funcionam, mas você tava criticando gente que falava que não funciona e ganhou um monte de gente em cima dessas ideias, e agora você tá assumindo essa... Calma aí, mano, volta aí. Você saiu lá do seu partido, lá do PCB, dizendo, vamos fazer uma reconstrução revolucionária, que já é meio ridículo essas ideias. O Partido Comunista vai reconstruir a revolução. É meio tipo, sabe, mano?
A Maria fez o feijão da feijoada do feijoeiro, entendeu, mano? Aí beleza, faz isso aí, então vai lá, toca seu projeto aí. Agora você pega e faz uma carta, sai fora e vai lá pro PSOL. Pro PT amarelo. O PSOL é pior que o PT, já. Porque o PT, pelo menos o PT já assumiu que é uma merda. O PSOL não, ele é uma merda dizendo que não somos uma merda igual a essa, é fedido igual. É fedido igual. Pior ainda, o PT pelo menos ainda é vermelho, os caras é amarelinho, tem um solzinho e a nossa revolução vai ser solidária. Até na narrativa os caras é pior. Olha só que louco. O Lula, com todos os defeitos, ele é um peão de fábrica, retirante nordestino, que viveu enchente e passou fome. O Boulos é um cara da classe média. O que vem pra substituir o Lula é um cara da classe média, meio estranho, não sei o quê. E o que vem pra substituir o Boulos é um youtuber. Olha como a coisa vai se... Mano. Falou o youtuber falando do outro youtuber. O Galo se passou aqui agora, mano. Deu uma forçadinha legal. Tipo, mano, o cara tá criando conteúdo, tá chamando um monte de gente, mano. Tipo, pode ter certeza que grande parte do pessoal que entrou pra UP, CBR, PCdoB, mano, a puta que pariu da esquerda, esquerdalha aí. Pode ter certeza, mano, o Jones tem grande parte nisso. Jones, o Gael Fato, Humberto Matos, o Ian Neves. Vocês falar que esses caras aí não trabalharam, não fizeram algo, porque sempre fala, mano, querendo ou não gostando do Ian, nem nada do tipo, nem nada contra ele. Mas tipo, o papo dele é daquele lá, mano, você tem que se filiar, você tem que estar... Como é o nome? Ele sempre fala essa palavra. Tem que estar sempre organizado. Você tem que se procurar se organizar. Pô, eles sempre falavam isso daí, mano. Todos eles. Não foi um ou outro. Todos eles falavam isso daí. E agora o Galo, que a internet ajuda ele pra caramba aí em divulgação, falando mal, mano. Pô. 2026, mano. 2026. Se o pessoal tá falando pra todo mundo aí começar a criar conteúdo, porque você precisa divulgar seu trabalho, você precisa ganhar mais dinheiro, que não sei o que, mano, tá todo mundo fazendo isso daí, um monte de gente fazendo isso daí. Quem não tá na internet não tá em nenhum lugar hoje, velho. Essa é a realidade. E diluindo, xará. Olha... Vamos lá. Veja, gente, reconstruir um movimento... Só voltando, não vou parar mais tanto não. Olha o Boulos. O vídeo do Boulos é aquela coisa tosca. Vamos tomar um café com Boulos. Que piada, mano. Por mais que ele possa ter feito lá no MTST, velho, ajudou o pessoal a ganhar casa, pipipopó, mas, mano, ele não sabe usar a internet. E hoje, quem não tá na internet aí perde muita coisa, mano. Perde muita coisa. Isso daí é um fato, mano. Eu trabalho com internet. A divulgação tá diferente hoje. Pô, 2016, assim, ó, passou. O movimento comunista, num contexto de refluxo da classe trabalhadora, é muito difícil, né? A gente não está numa ofensiva, a gente não está num processo de ascensão da classe trabalhadora como a gente teve, por exemplo, no final da ditadura até o comecinho dos anos 90. Então, sim, gente, é muito difícil construir organizações revolucionárias, não só organizações revolucionárias, organizações políticas da classe trabalhadora nesse contexto histórico. Veja, não é só o PCB que rachou não, viu? O PSTU teve um grande racha que deu origem à resistência, que agora é CMA, que se juntou com a parte da insurgência, que também rachou dentro do PSOL. Ano passado o PSTU teve outro racha, que perdeu, inclusive, parte muito importante do seu trabalho sindical, como o trabalho nos metroviários. A Consulta Popular, que é uma organização histórica, também rachou em dois, Movimento Brasil Popular e Consulta Popular. A UP, por exemplo, não passou por um racha nacional, mas teve rachas locais importantes. Se vocês forem no Google... Ai, se os caras soubessem trabalhar... Google e colocar lá. Militantes da UP de Goiás racham com partido. Vocês vão ver a carta dos militantes da UP que racharam, né? Faz pouquíssimo tempo, sem falar num racha que teve aqui em Pernambuco, em que o MLB, por exemplo, perdeu boa parte das suas ocupações, um racha liderado pelo Davi Lira, que surgiu um outro movimento de moradia separado do MLB, sabe? É isso. O PSOL perdeu vários militantes e várias correntes que saíram do PSOL, como é o caso da CST, que era do PSOL e saiu, como é o caso da antiga esquerda marxista, hoje OCI, que
saiu do PSOL também. O PCdoB também sofreu saídas muito importantes, né? É o caso, por exemplo, da Manuela Dávila, que por muitos anos foi a principal figura pública do PCdoB, que saiu do PCdoB. Então, veja, há um processo geral para todos os lados de rachas, de ruptura, de fragmentação. E aí tá todo mundo tentando construir expressões políticas organizativas da classe trabalhadora que expressem um projeto para a classe, mas há dificuldades para todos os lados. É muito fácil, muito gostoso criar uma narrativa. E Jones, como é ridículo, rachou com o PCB, tentou o PCBR, não sei o quê, como se fosse um problema particular meu. Galo, meu camarada, você explodiu a partir de um discurso falando que entregador não era empreendedor. Você tentou criar os entregadores antifascistas. Os entregadores antifascistas não deram certo. Não deram certo. Inclusive, segundo suas próprias palavras, que você falou em entrevistas e falou pra mim, acabou virando um negócio de estudante de classe média branco. E aí você desistiu dos entregadores antifascistas, que acabou. Aí você também tentou criar uma igreja, você lembra disso? Tentou criar uma igreja, chegou a fazer mobilização, fazer um bocado de live, não sei o que, falando criar uma igreja. Também não deu certo. Depois você fez parte da Revolução Periférica, um coletivo de São Paulo. Inclusive, quando fez a atuação lá no Borba Gato, era pela Revolução Periférica, né? Você também saiu, também não deu certo, sabe? E aí veja, meu camarada, vários e vários petistas atacaram você esses últimos anos, dizendo que você não é liderança de nada, dizendo que você não organiza motoboy nenhum e tal. E eu nunca fiz isso. Sabe por que eu nunca fiz isso, Galo? Porque eu sei da dificuldade que é, nesse momento de refluxo da classe trabalhadora, você criar novas expressões organizativas. Eu sei o jogo pesado que é, por exemplo, no Sindicato dos Motoboys de São Paulo. Conheço de dentro, conheço bem, diga-se de passagem. Eu sei as resistências que você enfrentou, inclusive da CUT e da Força Sindical. Eu sei muito bem o que foi que você enfrentou. É por isso que eu nunca cheguei para tirar você pra merda e para dizer assim, a Galo é um youtuber que finge que fala pelos motoboys, como muita gente falou de... Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Poderia ter ficado de boa, né? E o Jones está sendo bem tranquilo. Podia estar escaralhando ele na real. Mas não. O cara tá sendo bem brando aí na crítica que ele tá fazendo, viu? Você, porque o Galo odiava o Lula, né? E não era crítica ao governo Lula pelo seu caráter neoliberal, não. Lula é covarde, Lula é mentiroso, Lula é traidor. O Galo, há um tempo atrás, veio fazer uma postagem dizendo que Dilma era coragem, era valente, que foi torturada e não entregou ninguém. Que se fosse o Lula, ele saía entregando todo mundo, porque Lula é isso e é aquilo. E aí você foi atacado por Deus, o mundo e o Satanás. E aí, nesse momento que você foi atacado, o discurso que mais usava nos petistas é que você não era liderança de porra nenhuma, que você não organizava nada. E eu nunca usei esse discurso contra você. Sabe por quê? Porque eu sei da dificuldade que é construir alternativas organizativas para a classe trabalhadora nesse momento. Não é como se tivesse uma organização com problema e o resto bem, pelo contrário, né? Tá todo mundo com problemas. Até os movimentos sociais mais históricos estão com problemas de mobilização e de organização. Não vou aqui citar nomes, mas, por exemplo, tem vários movimentos de luta pela terra, tanto no ambiente urbano como no ambiente rural, que o número de ocupações decresce ano após ano, né? Porque tem milícia organizada de latifundiário, porque os governos estaduais estão cada vez mais reacionários, porque estão perdendo bases para igrejas evangélicas. Então não é como se tivesse tudo bem, tudo ótimo, e Jones é o problema que está rachando os negócios e por aí vai. Isso por um lado. Por outro lado, meu camarada, é simplesmente triste, acho que não tem outra palavra para descrever isso, você chegar e dizer assim, Lula era um operário, Boulos é um negócio que não tem nada a ver com Boulos. Inclusive, acho que não é segredo pra ninguém que eu e Boulos estamos em campos políticos diferentes. Aí você chega e diz assim, e o que vem pra suceder o Boulos é um youtuber. Porra, Galo, assim, de verdade. Você sabe que, tal como você, eu venho de uma família pobre, né? Minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira, meu pai foi assassinado quando eu tinha 11 anos. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade para ganhar algum dinheiro dentro de casa. Trabalhei como vendedor de jornal, trabalhei na praia, em quiosque, em barraca na praia, trabalhei entregando água mineral, trabalhei entregando almoço, trabalhei como segurança, trabalhei como zelador, trabalhei como auxiliar de pedreiro, trabalhei como um office boy.
trabalhei varrendo o chão, sabe? Fiz de tudo que era possível nessa vida. Trabalhei. Enquanto eu tava no mestrado, gente, eu tava vendendo caldinho na praia de Barra de Jangada, viu? Inclusive, em algum momento eu vou mandar uma mensagem pra Dona Irene, minha patroa na época, mãe de uma amiga minha, perguntar se Dona Irene tem alguma foto dessa época, porque, pelo visto, tem que dar atestado de pobreza, né? Assim, e aí, sim, eu sou também youtuber, mas eu não sou só youtuber, sabe? Eu não sou só youtuber, não. Eu sou militante. E aí, sou militante, 15 anos de militância comunista, sou um trabalhador que vem ajudando a organizar a classe trabalhadora no Brasil inteiro com erros e acertos, sabe? Com problemas, sim, errando, acertando, tentando de novo, tentando contribuir com lutas, inclusive, que não são lutas, por exemplo, de categorias, que eu tô na categoria, como é o caso dos metroviários, mas que eu fui convocado para as lutas, já estabelecemos uma conexão com o sindicalismo e estamos apoiando todas as mobilizações das frentes. É muito difícil, Galo, de verdade, assim, ver esse tipo de crítica, que Jones é um youtuber, em sentido pejorativo, quando você também é um youtuber. Aí tem um elemento de cinismo também do Paulo Galo, que é assim, depois que esse vídeo foi ao ar, muita gente criticou o Galo por usar youtuber de maneira pejorativa, porque é assim que vários setores de classe média, brancos, inclusive vários acadêmicos elitistas, usam para me diminuir há anos. Aí o Galo vai de maneira cínica. E qual o problema dizer que o Jones é youtuber? Isso é um problema? Isso é um problema? Ele é youtuber, eu sou motoboy. Galo, todo mundo viu que você usou de maneira pejorativa. Você usou como uma qualificação negativa o fato de eu ser também youtuber, tal como você. Mano, o cara cria conteúdo pra internet e fala, eu sou motoboy e não... É papo de maluco, mano. Infelizmente o Galo passou dessa daí, mano. Passou bastante, eu acho. No ponto, assim... Falou que não deveria, mano. Ele pode falar? Pode, mas, mano... Tem lugar... Tem como você falar. Ele foi completamente deselegante. Completamente deselegante. É a mesma coisa, por exemplo, que o Nildorix fez, né, no vídeo que ele lançou sobre mim. O Jones é youtuber. Nildorix também tá no youtuber. Mas assim, youtuber é só os outros, né? Assim, e aí isso é engraçado, porque boa parte da galera que vem com esse discurso, o Jones é um youtuber, também tá no YouTube. Mas youtuber é só os outros, sabe? Então, eu posso ter 15 anos de militância, eu posso ter uma vida de trabalhador mais fodida possível, que não é orgulho não, viu, gente? Que é isso, não é bom ser fodido não. Eu posso ter uma porrada de livro publicado, ter vendido milhares e milhares de cópias, eu posso ter mestrado, eu posso estar fazendo doutorado, eu posso estar rodando no Brasil, mobilizando milhares de pessoas, mas sempre vai ter alguém para querer usar esse negócio de youtuber como forma de diminuir. Agora eu só não esperava que o Galo também fizesse isso. Mas é isso, paciência. Vamos continuar. Uma coisa vai se diluindo até na prática da vida real, entendeu? O Jones não era pra estar, tipo assim, preocupado em virar presidente do Brasil. O Jones era pra estar preocupado em fazer greve, cara. O Jones era pra estar preocupado em fazer revolta popular. O Jones era pra estar preocupado em aumentar as fileiras do partido dele. Fazer a coisa acontecer. Foi aí, ó, tal, não sei o quê. Aí, nesse sentido, pra não ficar parecendo cuzão que só fala mal, vou fazer... Aí, de novo, eu acho engraçado, porque reparem, o Paulo Galo É isso, eu peço desculpas de verdade porque eu tenho dificuldade de lidar com certas coisas. Veja, o Paulo Galo ele faz uma caricatura, o Jones era para estar preocupado em organizar greve. Meu irmão, eu tenho articulação política e conexão com sindicatos do Brasil inteiro. As viagens pelo Brasil são, boa parte, pagas pelo sindicato. Eu estava em Porto Alegre, junto com os metroviários de Porto Alegre, ajudando e agitando na mobilização contra a privatização da Transurb. Depois, eu fui para Fortaleza. Aliás, antes eu fui para Fortaleza, depois eu fui para Porto Alegre. Eu fui para Fortaleza numa atividade organizada pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade Federal e do Instituto Federal, ajudando na formação e na mobilização da categoria. Depois eu fui para Porto Alegre, pago pelo Sindicato dos Metroviários para fazer uma atividade junto a um sindicato que é parceiro, inclusive. O Sindicato dos Metroviários tem um programa aqui no Farol Brasil, tocado pela Ana Paula Almada. Coloca aí na tela, Maxwell, ajudando na luta contra a privatização da Transurb. Aliás, sindicatos metroviários, inclusive, ano passado eu estava na audiência pública em Brasília, junto com os metroviários do Brasil inteiro, ajudando na luta contra a privatização da Transurb no Rio Grande do Sul, do metrô do Recife aqui em Recife, do metrô de Brasília em Brasília, a tentativa de reverter a privatização do metrô de Minas Gerais. Inclusive tem minha fala na audiência pública, né? Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Agora, em março, gente, eu vou para Bahia, né? E aí uma das atividades que a gente está organizando na Bahia vai ser em parceria com o Sindiquímica, que é o Sindicato dos Químicos da Bahia, e que toca uma luta contra a privatização da Bahia Gás, né?
Falou que o cara era pra estar fazendo greve. Tá lá com o sindicato. Não tem muito o que falar, mano. Paul Jones tá dando os tapas brabo aqui, mano. Eu não queria ser o Galo. Que é uma luta que eu sou basicamente uma das poucas figuras de expressão nacional que fala dessa luta há anos. Quem acompanha aqui o canal já viu a gente falar várias vezes contra a privatização da Bahia Gás, fazer entrevistas com o Alfredo Júnior, tá mobilizando junto com a categoria. Vou estar lá na Bahia com os químicos, fazendo um debate sobre política industrial, sobre enfrentamento ao neoliberalismo, em defesa da Bahia Gás, fazendo a crítica ao governador do PT lá, Jerônimo Rodrigues, que não se coloca contra a privatização da Bahia Gás, não defende uma Bahia Gás pública. Então, assim, eu tô rodando no Brasil há anos, contribuindo com sindicatos, contribuindo com... Abre aspas aí, Jerônimo, um governador bem bosta, viu? Bem ruim, meus amigos lá de Salvador falam mal dele pra caramba. Pra caramba. É uma caricatura horrível, velho. E não tinha ninguém no PT pra ser melhor do que ele. Boa. 10ão, PT. A 10, nota 10. a formação, contribuindo com campanha de lutas. Aqui em Pernambuco, a gente teve em todas as iniciativas, todas as mobilizações contra a privatização da Compesa. A pedido de urbanitários e urbanitárias, eu entrei com ação popular no TJPE para tentar reverter a privatização da Compesa. Ah, Jones, acredita na justiça burguesa? Não, pô. A gente tá mobilizando do ponto de vista da opinião pública, a gente tá na justiça, a gente tá nas ruas e tal. Aqui em Pernambuco, a nossa pré-candidatura a deputado federal é apoiada por uma porrada de sindicatos. Sindicato que eu não posso nem falar o nome, porque eu não vou estar dando mapa eleitoral. Mas assim, quem tá em Pernambuco, quem tá indo para as ruas, para as mobilizações, para as greves, para as passeatas, para as ocupações, tá vendo com seus próprios olhos qual é a recepção que as categorias têm com a gente. A gente tentou e vem tentando cada vez mais fortalecer, e não só fortalecer o PCBR nos últimos tempos, mas fortalecer também outras organizações. Quando eu fui para o Espírito Santo, por exemplo, foi uma atividade casada entre o PCBR e a Alternativa Comunista, que é uma corrente comunista lá do PSOL do Espírito Santo, né? Foram as duas que organizaram as atividades e a gente estava lá contribuindo com o crescimento das duas, né? Então, é como se fosse antagônico a coisa, né, gente? E assim, estamos no domingo, na segunda-feira, agora, de novo, eu vou estar em mobilização dos professores de Jaboatão. Eu não vou estar na mobilização dos professores de Olinda na quinta-feira, porque minha esposa vai fazer uma cirurgia, eu vou ter que acompanhá-la. Mas a gente está em contato aqui com diversas categorias, inclusive em Caruaru também vai ter uma mobilização dos ADIs no dia 20, e é isso, minha esposa vai estar cirurgiada. Depois que ela fizer a cirurgia, ela vai passar 10 dias com mobilidade extremamente reduzida. Então eu vou ter que passar 10 dias sem fazer agenda de rua, porque eu vou estar em casa, né, gente, cuidando da minha esposa, obviamente. Então o Galo, ele faz uma caricatura entre organizar greve, tá com a classe trabalhadora, tá mobilizando as categorias e disputa eleitoral, disputa para deputado federal, disputa para presidente, e é uma caricatura que o Galo não fazia, porque é isso, né? Muitos anos de amizade com o Galo, eu conheço o Galo, eu sei o discurso do Galo. Esse discurso do Galo é novo, viu? É de agora. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Isso aqui é uma entrevista do Galo em 2024, faz nem 2 anos ainda, sabe? Vamos ver. Eita, puxou a capivara. Azedou. O que é que o Galo falava, por exemplo, sobre o processo eleitoral? Porque as ideias dele, o Galo não é o Galo é o que se acumula no Galo. E essas pessoas, elas precisam ter um representante na Câmara? Elas ainda não me pediram. Ainda não foi uma demanda delas, entendeu? Quando for, eu vou fazer. Eu falo que assim, ó, o representante da classe trabalhadora tem que fazer o que a classe trabalhadora quer, mano. A classe trabalhadora quer que você humilhe, eu me humilho. A classe trabalhadora quer que eu escalo uma parede, eu escalo a parede. Se não, se a classe trabalhadora pedir isso e eu não puder fazer, eu falo assim, mano, não consigo, não dou conta, bota outro aí pra fazer essa situação, entendeu? Então o que a classe trabalhadora quer? Logicamente que não é um serviço tão fácil, às vezes a classe trabalhadora quer se fuder também. E você pensa de, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não deixo. Aí você enfrenta até a própria classe trabalhadora, pelo bem da classe trabalhadora, igual um pai faz com o filho, entendeu? De olhar assim e falar assim, ó, não, pai, eu quero comer chocolate. Fala, você não vai, isso aqui eu faço agora, entendeu? Então, mais que quando você percebe que tem uma coisa, o açúcar do capitalismo ali tomando controle da situação, entendeu? Então, ou seja, pra mim, essa coisa de estar na frente como representante de algo, é representar esse algo que de fato, o que ele quer? Eu não vi os motoboy pedindo pra mim entrar na política institucional, entendeu? Ainda não aconteceu isso aí. Eu não vi esses representantes que tá atrás de mim pedindo. Na verdade, eu vi eles me ameaçando, tá? Dizendo, você vai trair nós, você tá usando nós como escada pra fazer seu palanque. Você acha que nós não sabemos que você tá fazendo isso? Então eu tô atento aí. Então é isso que vocês entendem? Então vamos nesse nível. Mais do que tá certo, eu prefiro estar conectado. Mais do que tá certo, eu prefiro estar conectado. Mais do que tá certo na luta, mais do que... Porque assim, você vai falar assim pra mim, o que você acha da política institucional? Eu acho uma metralhadora. Às vezes eu acho um elefante. É lento, mas é poderoso. Né? É lento, mas é poderoso, é forte. Dá pra fazer muita coisa pela política institucional, dá pra fazer muita coisa como deputado.
Então por que falou groselha? Tem lógica não, mano. Vocês ouviram isso daí? Ah, mano. Demagogia, parça. Como vereador, como uma série. E não tem só a política institucional por cima, tem a política institucional por baixo também, certo? O sindicato é política institucional, certo? A associação de moradores é política institucional. O CRAS, o CAPS, a UPA é política institucional. O professor é política institucional. Então não tem só ocupar a política institucional por cima. Tem ocupar a política institucional por baixo, que é importante também. Eu acho importantíssimo, subprefeituras. Mas é legal ser o prefeito? É legal ser o subprefeito também. Ajuda muito também, entendeu? Então, o meu pensamento é isso, mano. Seria o mais efetivo. Seria o mais da hora, seria o caminho mais interessante. Ir lá, virar um dirigente do PT, virar um cara do PT e propor essas coisas de dentro. Não só ficar falando. Porque falar de fora também, às vezes os caras do PT ficam ouvindo falar, Galo, mas e aí? Vem cá então fazer, o bagulho tá falando aí, criticando, vem fazer, pega. Vai fazer então, parça. Você é o brabo mesmo. Vai lá fazer, velho. Sacanagem, Galo. Aí você vacilou. Entrou em contradição. O que você mesmo falou, mano. A internet tá aí mostrando. Puta, velho. Que tristeza. Né? Pode ter isso também. Só que assim, mais do que tá certo, eu prefiro estar conectado. E se eu tô conectado com esse pedaço da classe trabalhadora, e eu sei que certa atitude que a classe trabalhadora vê com maus olhos vai me desconectar com ela, eu prefiro deixar o tempo agir. E que o tempo haja e que no melhor momento eu sair. Outra coisa, as pessoas que me perguntam isso num tom de fim do mundo. Galo, nós precisa, você é um cara interessante pra lá e tal, não sei o que. É o fim do mundo, mano. Eu tenho 33, mano, eu tenho 34, eu vou estar muito mais fora que 44. Entendeu? Daqui 10 anos eu vou estar muito mais foda, vou estar muito mais maduro, muito mais experiente, com muito mais rodagem na rua, muito mais conectado com a classe trabalhadora. Entendeu? Então tem tempo de construção. Entendeu? Não é o fim do mundo. Se a gente caminhar assim nessa coisa do fim do mundo, gera um tom derrotista, entendeu, mano? A gente tá vencendo, mano. A gente tá avançando. Tem que ter paciência também, tá? Por que eu preciso virar um vereador amanhã? Eu tenho 34, mano. Eu não tenho 84. Entendeu? Eu tô com 34. Tem tempo pra fazer muita coisa ainda. Gente, é o que eu falei. O cara entrou em contradição, mano. O que ele criticou o Jones é o que ele falou que tinha que fazer, mano. Que era bom. Tem que estar lá. Pô. Aí é sacanagem. Gente, mas pro vídeo não ficar tão longo aí, bora pra outra aí. Vai ter a parte 3 desse corte. Curte, segue, compartilha aí. Bota a esquerdalha pra ver e ouvir esses pontos aí. Qualquer um, não é só o pessoal de esquerda não. O pessoal de direita tem que ouvir de tudo também. É isso, gente. Abraço.